Meus irmãos, eu quero pedir a todos que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. O texto da mensagem desta noite vai do verso 4 até o verso de número 10. Nós iniciamos no mês passado uma série de mensagens nesta carta do apóstolo Paulo, e com a graça de Deus, até o final do ano nós vamos encerrá-la. Efésios 2, versos 4 a 10, aqueles que preferirem podem acompanhar na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, quando tudo parecia perdido, Deus agiu. Imagine um campo de batalha devastado. Entre os destroços estão soldados mortos. E de repente, o som de um helicóptero irrompe o silêncio. Ali, ele não foi para recolher vitoriosos, para recolher heróis de guerra, mas sim para levantar mortos. Assim é o Evangelho. Deus não veio recrutar campeões, pessoas boas. Deus veio ressuscitar inimigos mortos em seus pecados, para transformá-los em filhos amados. Na última semana, nós vimos o retrato da humanidade sem Cristo. A humanidade sem Cristo está morta espiritualmente, está escravizada pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e está sob a condenação de Deus. Mas, nós vimos no texto que lemos, que Deus providenciou uma redenção. O texto começa dizendo, mas Deus. Esse é o ponto de virada, esse é um contraste da morte para a vida, da ira para a graça. Paulo mostra que Deus age, motivado por seu amor e misericórdia, para vivificar, exaltar e transformar os seus filhos. É por isso que, em resumo, o que Paulo ensina é que Deus, por causa de seu grande amor e riqueza em misericórdia, dá vida aos mortos espirituais, une-os a Cristo, salva-os unicamente pela graça mediante a fé e os transforma para viverem em boas obras preparadas por Ele. E isso nós veremos em 3 partes nesta noite. Da morte para a vida, a obra soberana de Deus que nos vivifica, nos exalta e nos transforma. Vejamos esse primeiro ponto então, da morte para a vida, a obra soberana de Deus que nos vivifica. Isso se encontra nos versos 4 e 5, que nos diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. O texto começa assim, portanto. Mas Deus.
O cenário muda radicalmente. Há um contraste claro aqui, há uma diferenciação clara que Paulo quer nos ensinar. Entre pessoas mortas, miseráveis, pecadoras, inimigas de Deus, e pessoas amadas, encontradas, alcançadas pela sua graça. Mas Deus. E o texto diz que este Deus, Ele, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, o que Ele fez por nós? Nos vivificou. O texto diz, nos deu vida. Aqui fica claro, meus irmãos, que a salvação está em Deus. A salvação não está em nós. Nós não temos capacidade por nós mesmos de alcançar esse favor de Deus. Porque foi Deus que, estando nós mortos, e sendo rico em misericórdia e amor, decidiu nos vivificar, decidiu nos dar vida. Éramos incapazes, nada podíamos fazer. E o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, nós estamos ligados a Jesus Cristo. Nós e Cristo, para Deus, é como se fosse uma pessoa só. No seguinte sentido, quem nos representa é Jesus. É como se Jesus tivesse procuração diante de Deus para assinar em nosso nome. Porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como inimigos, como pecadores, como depravados, não mais. Ele agora nos vê como unidos a Cristo Jesus, vivificados em Cristo Jesus. É por isso que no final desses versos, Paulo vai dizer, pela graça vocês são salvos. É interessante pensar que essa expressão, até então, não se enquadraria. Na verdade, Paulo está adiantando o assunto que ele falaria no verso 8, para que entendamos. É graça, é favor, é presente, é doação. Isso vem de Deus e não vem de nós. Isso enfatiza que tudo vem do imerecido favor de Deus. Vocês devem se lembrar do amigo de Jesus chamado Lázaro. Ele e suas irmãs eram muito amigos de Jesus, lá da cidade de Betânia. Jesus, ele gostava de passar por lá para comer uma comida gostosa na casa delas, repousar um pouco, descansar, conversar com seus amigos. Mas certa vez, Jesus estava longe, e o que aconteceu com Lázaro? Ele morreu. E a notícia chegou até Jesus, ele não se apressou para ir até lá, porque ele sabia para o que ele estava ali, ele sabia que aquele milagre da ressurreição seria importante para manifestar o seu poder e a sua glória. E quando ele chegou, ele viu aquelas irmãs devastadas, ele mesmo chorou. E o que Lázaro pôde fazer? Nada. Lázaro não podia pedir ajuda, Lázaro não podia cooperar, Lázaro não podia fazer nada. Foi a voz poderosa de Cristo que o chamou para a vida. Esse evento histórico e registrado nos evangelhos ilustra a verdade que nós estamos aprendendo aqui nos versos 4 e 5 de Efésios 2. Um morto nada pode fazer, não pode cooperar, não tem o que fazer, é incapaz. É por isso que espiritualmente nós necessitamos totalmente de Deus. E a Trindade entra em ação. Nós já vimos no capítulo 1,
O Pai elege, Jesus Cristo redime e o Espírito Santo regenera o coração. Para que de fato nós possamos estar nessa realidade de sermos vivificados. O que nós aprendemos aqui, primeiro, sobre um amor incondicional. Deus nos amou sendo nós pecadores. É isso que o apóstolo Paulo ensina aos romanos. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Se você soubesse que alguém tem um status perfeito, santo, nunca errou, nunca falhou, talvez você morreria por essa pessoa. Sabe aquela expressão? Eu não ponho minha mão no fogo. Talvez, por alguém que você esteja certo, que faz tudo direitinho, você colocasse sua mão no fogo. Mas não foi por pessoas que provavelmente eram perfeitas que Jesus morreu. Foi por pessoas que declaradamente eram pecadoras, eram inimigas. E isso prova o amor incondicional de Deus. Não havia condições em nós para sermos amados por Deus, por isso é um amor incondicional. Além disso, nós aprendemos que basta crer para viver, porque quem crê passa da morte para a vida. É o que nós vemos em João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, o que nós temos para nós nesses versos? Primeiro, abandone seus méritos. Prestem atenção. Sabe por que as doutrinas da graça, as doutrinas de uma salvação imerecida, as doutrinas reformadas, as doutrinas que excluem o homem da salvação ou de alcançar a salvação, causam tanto impacto nas pessoas? Porque essa doutrina nos humilha. O ser humano está sempre buscando elogio, não é verdade? Às vezes eu estou lá em casa, eu faço o almoço, e eu acho que a comida que eu fiz está gostosa. Aí eu começo, esperando para ver se alguém vai falar alguma coisa, né? Nossa, o arroz ficou bom, né? Essa carne ficou num ponto gostoso. Só esperando para ver se alguém vai me elogiar. Em todas as situações o ser humano é assim. A gente quer elogio, a gente quer fama, a gente quer ser visto. E quando a gente se depara com uma doutrina, com um ensino bíblico que nos humilha, que fala, você nada tem que ver com a sua salvação, você é miserável, você é pecador, você é depravado, você é totalmente dependente da graça de Deus, a gente não quer que seja assim, a gente quer que a gente tenha pelo menos uma parcela de envolvimento nisso. Deus, mas e as vezes que eu cantei, as vezes que eu servi, as vezes que eu ajudei um velhinho, as vezes que eu ajudei uma criança, as vezes que eu deixei alguém passar na faixa de pedestre, as coisas boas que eu fiz, e isso, ó Deus, isso não te ajuda a me querer mais, a me amar mais, a fazer com que eu mereça sua atenção? Não. E isso nos humilha. Isso nos humilha. É por isso que o ser humano, e infelizmente em muitos contextos, algumas igrejas evangélicas, renegam essa doutrina. A doutrina da salvação somente pela graça. Porque é uma doutrina que faz com que a gente tenha que abandonar os nossos méritos. Mas além disso, devemos abandonar o nosso orgulho.
Porque a salvação começa e termina em Deus. Quero ensinar uma palavra para você hoje. A palavra monergismo. Porque a salvação, ela é monergística. Você sabe o que essa palavra significa? Preste atenção. Você já ouviu talvez a palavra monopólio. Quando uma coisa está sob o domínio de uma pessoa só. Alguns falam monopólio da informação, ou seja, um veículo de informação, um jornal, um canal de televisão, quer monopolizar a informação, ou seja, só eles querem dar a informação. Alguém já ouviu falar, talvez, do monopólio do comércio, onde uma empresa de alimentos, por exemplo, numa determinada cidade, quer ser a única empresa a distribuir alimentos naquela cidade. Aqui em Louveira, por exemplo, a gente sempre comentava, né? Está precisando de mais mercado, não é verdade? Poxa, um supermercado ia fazer bem para essa cidade, né? Porque parecia haver um monopólio aqui de somente 1 ou 2 mercados na cidade. E quando chegou um novo mercado, isso é bom. Gera concorrência, as pessoas abaixam o preço. A monopolização é ruim. E por que eu trago essa ilustração? Porque nessa palavra monopólio, mono significa único. Quando uma única pessoa, uma única empresa quer ter o domínio das coisas. É por isso que a salvação é monergística. Porque mono significa único, e essa palavra, o restante dela, ergismo, significa trabalho. A nossa salvação é o trabalho de um único lado. A nossa salvação é o trabalho de uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Deus. Por isso, abandonemos nossos méritos, abandonemos nosso orgulho, porque a vivificação é um ato soberano de Deus. Mas além disso, meus irmãos, da morte para a vida, a obra soberana de Deus que nos exalta. Acompanhe a leitura dos versos 6 e 7 que nos dizem assim: E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Bom, neste texto agora, o que nós percebemos é que aqueles que antes estavam caídos, mortos, na miséria, sem vida, sem capacidade de reação, não somente foram vivificados, como foram colocados em um trono juntamente com Cristo Jesus. Essa união que Paulo fala ali, de Deus nos ter ressuscitado e nos ter feito assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é para que nós saibamos, somos vitoriosos. Aquela escravidão que nós tínhamos do mundo, da carne, do diabo, foi vencida por Cristo Jesus e nós podemos triunfar sobre essas tentações, triunfar sobre esses inimigos. Porque nas regiões celestiais estão todas as bênçãos de que precisamos. Todas as bênçãos de que precisamos. É isso que nós já aprendemos no capítulo 1 de Efésios, quando o apóstolo Paulo disse que em Cristo Jesus Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e que Deus exerceu em Cristo Jesus o seu poder e o fez assentar nas regiões celestiais. É por isso que, representados por Cristo, estamos lá. E qual que é o motivo de Deus nos ter elevado, exaltado em Cristo Jesus nas regiões celestiais? O verso 7 é claro: para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aqui está
o propósito pelo qual Deus soberanamente nos vivifica e nos exalta. Ele quer mostrar as riquezas incomparáveis da sua graça. Ele quer fazer com que todos vejam, com que todos saibam o grande amor que Ele tem, a grande graça que Ele tem, o seu grande poder, a sua grande redenção e salvação em Cristo Jesus. Ele quer que todos vejam essa obra maravilhosa de salvação. Então, nós devemos entender que em nós foi realizada uma obra grandiosa, porque fomos da morte para a vida, e Deus quer que as pessoas vejam isso. E Ele sabe que neste tempo, Ele pode nos usar para anunciar essa graça, anunciar essa salvação, anunciar que nós fomos vivificados e exaltados em Cristo. Porém, Ele também está certo de que no final dos tempos, no dia do juízo, todos verão isso. É por isso que Ele diz, nos tempos vindouros, Ele quer que isso seja mostrado. É tal qual uma exposição de arte, um museu, ou uma exposição de, como as crianças por vezes fazem nas escolas, exposição de ciências, exposição de alguns trabalhos. Deus quer mostrar, e Ele vai fazer isso no final dos tempos, para que todos vejam quão grandioso é o seu poder, quão grandiosa é a sua graça. É por isso que aqui nós podemos aprender sobre uma nova visão de mundo. Ou seja, vivemos com a perspectiva divina da realidade. Meus irmãos, é necessário que nós paremos de enxergar o mundo como um ser humano não regenerado, não convertido. Afinal, olha o que Paulo diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando a gente vai para o cinema e quer assistir um filme em 3D, nos dão um óculos, não é verdade? E aquele óculos, ele tem uma película de outra cor, que antes da sessão começar, a gente, ao colocar esse óculos, já começa a enxergar as coisas de outra forma, com aquele filtro, um filtro avermelhado, rosado. É basicamente isso que acontece quando a gente é regenerado. Deus nos dá um óculos para que a gente passe a enxergar as coisas como Ele enxerga. Ele nos permite entender a palavra dEle. Ele nos permite enxergar como as coisas devem ser, para que, em vez de aprovarmos coisas absurdas como ideologia de gênero, aborto ou tantas outras coisas, nós possamos ir de encontro a essas coisas que o mundo prega, porque os nossos olhos foram abertos, porque Deus nos deu uma nova perspectiva de mundo, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Mas além disso, nós temos um novo futuro eterno, porque agora não mais estamos sob a condenação de Deus. É de fato, meus irmãos, nós vimos na semana passada que se mantivéssemos rebeldes, inimigos de Deus, pecadores, o nosso destino seria receber a ira de Deus.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, nos deu vida e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ensina: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, essa obra soberana de Deus que nos exalta, nos dá uma nova perspectiva de mundo e um novo futuro eterno. De modo que esse futuro eterno mude a nossa realidade no presente. Porque nós somos salvos para proclamar. Esse é um outro ensino que nós aprendemos aqui. Deus quer que falemos dessa salvação maravilhosa. Meus irmãos, procure no Instagram. E eu sei que aqui na cidade muitos ainda usam Facebook. Procure no Facebook. Procure no YouTube. Igrejas em Louveira. E veja as aberrações que são pregadas. Algo que aconteceu, por exemplo, com a Igreja Universal, onde um líder de lá saiu e abriu a Igreja Mundial, e depois outro líder saiu e abriu a Igreja Internacional. Acontece de monte aqui na nossa cidade. Em conversa com alguns irmãos aqui da igreja, nós sabemos que quando um homem insurge ali dentro com um bom discurso, ele fica envaidecido e quer abrir a igreja dele. Então abre lá uma igreja com qualquer nome lá. Igreja Apostólica Jesus está voltando. Igreja Apostólica Jesus não sei o quê. E a gente percebe que essas pessoas as pessoas que estão ali dentro estão sendo oprimidas espiritualmente numa realidade de pregação errada. E muitas vezes é porque a gente deixa de proclamar. Mas Pedro vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte desse grupo que estava morto, mas foi vivificado e colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você faz parte daquele grupo que estava sob a ira de Deus, mas agora está debaixo da graça do Senhor? Você então é chamado a proclamar essas virtudes, essas notícias, essas verdades. Não se cale. Não se cale diante das aberrações que são ditas. Proclame. Mas além de sermos salvos para proclamar, somos salvos para brilhar, porque Deus quer que sejamos luz no meio da escuridão. Jesus disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, viva como cidadão do céu. Se você professa sua fé em Jesus Cristo, pare de viver como se você não fosse dele. Viva como cidadão do céu. Além disso, ponha a sua vitória em ação. Não diga: é impossível vencer esse pecado. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu sou assim, eu nasci assim. Não seja dessas pessoas que dizem essas coisas. Sabem por quê? Se nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu posso vencer a ira, eu posso vencer a preguiça, eu posso vencer a lascívia, eu posso vencer
a desorganização, eu posso vencer a depressão, eu posso vencer a ansiedade. Não preciso ir ao psicólogo para vencer isso. Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, eu tenho esse poder. Ponha sua vitória em ação. Além disso, seja testemunha da graça. E também, não roube a glória de Deus. Porque Deus nos exalta em Cristo Jesus para mostrar nos tempos vindouros o quê? Não as nossas obras. Para mostrar nos tempos vindouros o quê? Não quem nós somos. Para mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A salvação não apenas nos tira do túmulo, mas nos coloca no trono com Cristo. Por isso nós devemos pensar como Deus se agrada, uma vez que nossa visão de mundo mudou. Mas em terceiro e último lugar, nós fomos da morte para a vida. A obra soberana de Deus que nos transforma. Acompanhe a leitura dos versos 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo, aqui, ele decide concluir esse argumento que ele está fazendo de termos sido transferidos da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. E ele conclui dizendo que isso é somente pela graça de Deus. É um dom gratuito, não é uma conquista humana. E aqueles que dizem que Deus é como se tivesse visto ou previsto que alguns seres humanos acreditariam nele e por isso ele foi lá e elegeu, essas pessoas estão querendo méritos, estão querendo se orgulhar em sua salvação. A Bíblia é clara: pela graça vocês são salvos. E quando é dito, isto não vem de vós, essa palavra isto envolve, abarca, junta as ideias de graça, salvação e fé. Ideias que vieram antes no verso 8. Portanto, tanto a graça quanto a fé e também a salvação são presentes de Deus. São dons de Deus, para que nenhum de nós possa se vangloriar. Então, no verso 10, Paulo vai dizer: somos feitura dele. Vale dizer aqui mais uma palavra, para que os irmãos possam sair daqui sabendo o que somos para Deus. A palavra traduzida como feitura é uma palavra fácil. É a palavra poema. Por que eu decidi citar essa palavra aqui? Eu não costumo fazer isso. Porque desta palavra veio a nossa palavra em português, poema. Então o que nós somos para Deus? Nós somos uma obra-prima. Nós somos um texto que Ele escreveu. Nós somos algo que Ele decidiu fazer, elaborar, desenvolver. Assim como um autor escreve um poema, Deus escreveu a nossa história. Assim como um autor enche de beleza suas rimas, suas frases, Deus enche nossa vida de beleza, de alegria e de felicidade. Porque nós somos poema de Deus, nós somos feitura de Deus, somos o seu poema. E Ele escreve a nossa história. Ele dirige os nossos passos. Este é o nosso Deus. Em Cristo Jesus,
Somos feitura de Deus. Para quê? Para realizarmos boas obras. O texto diz isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Prestem atenção numa coisa. Nós não somos salvos por boas obras. Porém, somos salvos para as boas obras. Isso faz com que nós entendamos o seguinte: Deus já planejou a nossa vida de serviço, de generosidade, de piedade. A nossa vida cristã já foi planejada por Deus. Nós não criamos as nossas boas obras, mas nós andamos nelas. Pense numa estrada. Sempre que eu vou para a praia, eu não vou com frequência, obviamente, mas às vezes que eu fui, eu sempre me impressiono com aqueles túneis. Como que eles perfuraram aquilo ali? Como que eles fizeram com que carros pudessem passar debaixo de montanhas? E nós, ao passar por ali, não tivemos nenhum envolvimento na obra, no assentamento, no asfaltamento. Não fizemos nada para que aquela estrada tivesse ali. Apenas pudemos passar por ali a fim de chegar ao nosso destino. Na vida cristã é assim. As nossas boas obras não somos nós que criamos, que planejamos, que pensamos. Deus já preparou esse caminho antes mesmo que existíssemos. E eu quero pedir a sua atenção para que você entenda o que são essas boas obras. Porque talvez você possa se perguntar: será que ele está falando das vezes que eu agrado a Deus com questões específicas como eu vim à igreja no dia tal, Deus tinha preparado para eu estar ali. E essa é uma boa obra. Eu ajudei alguém, seja financeira, emocional ou espiritualmente, Deus tinha determinado exatamente aquela questão ali para que eu andasse naquela boa obra. Aquela boa obra que eu fiz foi decretada por Deus. Bom, há sim esse sentido de boas obras aqui no texto. Cada boa obra que nós fazemos foi decretada por Deus. Mas há um outro sentido. O sentido que eu chamo aqui de genérico. Se esse primeiro sentido que eu acabei de dizer é o sentido específico, há também o sentido genérico. Ou seja, Deus determinou como deve ser a vida de um cristão. E onde Deus revelou como deve ser a vida de um cristão? Na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, eu venho à igreja e não fico pensando de forma mirabolante o que vai acontecer no culto, porque Deus já determinou isso na sua palavra. Eu me caso e eu não fico pensando, elaborando na minha mente como deve ser o meu papel de marido, como deve ser o papel da minha esposa. Não, porque Deus já determinou como isso deve ser. Eu tenho filhos, e eu não fico pensando, será que eu educo? Nunca vou dizer não para o meu filho, só vou dizer sim para ele. Educação positiva, porque é isso que Deus quer. Não, o que Deus quer já está na palavra. Eu não fico inventando moda, eu não fico me guiando pela modernidade, porque as boas obras já foram preparadas por Deus para que andássemos nela. Se eu quero saber como ser um cônjuge, um filho, um pai, um profissional, um servo de Deus, eu já tenho do Senhor essa revelação que está na palavra. Por isso, que aqui nós aprendemos que a salvação é somente pela graça. Não fomos salvos por algo que fizemos, mas apenas pela graça de Deus. Vejam o que o profeta diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E Paulo a Tito escreve: ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua
misericórdia. Isso deve nos fazer entender que tudo isso é dom de Deus, que tudo isso é somente pela graça, mas também, como nós estamos vendo nesse ponto, a obra soberana de Deus que nos transforma. Por isso nós devemos ter uma vida transformada. Uma vez salvos, iremos praticar boas obras. É isso que Paulo escreve aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, se eu confesso a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu terei minha vida transformada. E obviamente que nessa estrada chamada santificação, eu aprenderei gradativamente, e melhor ainda, progressivamente, porque eu aprenderei cada vez mais como servir a Deus. Por isso, descanse na certeza da salvação. Porque se a sua salvação for conquistada por Deus, você não pode perdê-la. Se a sua salvação foi conquistada pela morte de Cristo Jesus na cruz, você jamais poderá ficar sem ela. Mas além disso, viva piedosamente. Deus quer que nós vivamos de forma correta, diligente, piedosa, boa, para que a gente cumpra as boas obras que Ele já determinou para nós. A graça que nos salva nos coloca em movimento, para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus e para a glória do nosso Deus. Nessa noite, nós aprendemos da morte para a vida, a obra soberana de Deus que nos vivifica, nos exalta e nos transforma. E todo esse texto aponta para o nosso Redentor, que é Cristo Jesus, porque Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi isso que Jesus Cristo disse. Ele é aquele que está à destra de Deus. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele também é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Como que a gente vive uma vida transformada? Como que a gente põe a nossa vitória em ação? Como que a gente de fato vive como nova criatura, vivificada, exaltada e transformada por Deus em Cristo Jesus? Olhando para Ele. Então eu quero dizer àqueles que ainda não entregaram suas vidas para Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus, ainda é tempo. É tempo de se entregar, de se consagrar, de se prostrar diante de Deus. Ouça a voz de Jesus. A mesma voz que chamou Lázaro para fora, chama você para a vida. Para que você não esteja mais morto espiritualmente. Entregue sua vida para Cristo Jesus. Receba a salvação. Receba a redenção. Receba de Deus o favor imerecido. E se você já foi vivificado, viva como cidadão do céu. Pratique as boas obras que Jesus preparou para que você praticasse. Conheça a palavra. Abandone seus méritos, seu orgulho. E que tudo em nossa vida, prestem atenção, seja para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da graça do nosso Deus. Feche os seus olhos. Consagre sua vida para Cristo Jesus nesse momento. Peça para Ele, para que você viva
de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, para que você testemunhe essa grande redenção que você recebeu gratuitamente.